Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos à nossa aula de número 15. Exatamente, primeira aula do ano de 2021. É uma honra muito grande estar recebendo vocês aqui que estão assistindo essa aula gravada no YouTube. E uma honra maior ainda poder contar com a presença de vocês aqui comigo ao vivo no Instagram. Como eu sempre peço, para vocês que estão aqui no YouTube, deixe seu comentário, deixe o seu like, compartilhe essa aula com outras pessoas que você sabe que têm dificuldades, que estão tendo problemas relacionados a alugar o espaço, definir aonde vai abrir. Tô vendo uma galera entrando aqui dentro do Instagram que tá com desejo de abrir o seu espaço, que já tinha me procurado, já tinha me questionado. Ingrid, minha linda, beijo no seu coração. Então, quer dizer, é uma honra muito grande poder estar de volta no ano de 2021 para conversar com vocês. Mudei algumas coisas, mudei a iluminação e tudo mais. A galera aqui do Instagram tá com uma iluminação hoje que parece até que tô com um iPhone. Então é uma honra muito grande. E para a gente não se prolongar, para o pessoal do Instagram que já está comigo há 3 minutos aqui não ficar muito irritado comigo, vamos direto ao assunto. E hoje eu quero conversar com vocês sobre a importância, tá? Antes de a gente pensar se eu vou alugar ou sublocar, existem algumas etapas que a gente precisa pensar antes da tomada de decisão, antes de escolher o nosso lugar. E vou ser bem sincero com vocês, tá? Sinceramente, eu sou do partido que não existe sobrado, não existe loja de rua, não existe loja em centro comercial. Existem lugares, isso a gente vai falar até o final da nossa aula de hoje, existem lugares que é muito mais fácil a gente captar clientes, é muito mais fácil a gente se comunicar, é muito mais fácil a gente realmente acelerar o processo de germinação da nossa semente, do nosso serviço. Mas para ser muito sincero com vocês, eu acredito que qualquer lugar que vocês escolham, conhecendo o público, entendendo a demanda, conhecendo realmente a região, tendo noção do mercado onde vocês estão entrando e se realmente existe a necessidade do seu cliente para o seu serviço, pode ter certeza que não vai ser a loja que você alugar que vai ser um grande empecilho para que você exerça a sua função. E por que eu falo isso? Tá? Quando eu abri meu estúdio, algumas pessoas conhecem, outras pessoas não conhecem. Na verdade, eu não abri um estúdio, eu comprei um estúdio pronto. E quando a gente comprou o nosso estúdio, eu e mais 2 sócios, um amigo e a minha esposa, a primeira coisa que todo mundo falou com a gente, e vou ser bem sincero com vocês, foi algo que eu não pensei, eu só comecei a prestar atenção nisso depois que as pessoas começaram a criticar, depois que as pessoas começaram a levantar essa bola pra gente, era um sobrado com 27 degraus. Para quem não sabe o que é um sobrado, é um prédio velho. Tá? Rio de Janeiro ele tem muitos prédios tombados, então era um prédio tombado, era um prédio muito antigo, era um prédio que eu não podia nem mudar a fachada do prédio. Eu precisava respeitar todo o histórico envolvido no prédio. Então era um prédio realmente escuro, era um prédio antigo e tinha um escadarão para você chegar na sobreloja, né, onde ficava o nosso estúdio. E era categórico. Todo mundo que chegava pra gente falava assim: nossa, quanta escada, tem que subir tudo isso, como é que as pessoas vão chegar lá em cima, como é que as pessoas vão buscar o serviço de vocês. E eu, para ser bem sincero com vocês, quando eu entrei para dentro desse estúdio, que a gente foi começar a trabalhar, não foi algo que me passou na cabeça. Só começou a passar realmente quando as pessoas começaram a jogar isso para cima. Eu falei assim, cara, será que isso realmente é um problema? Passou o tempo, para quem sabe ou para quem não sabe, quando a gente comprou só tinham 7 pessoas lá dentro. Passou o tempo, a gente começou a entender que tinha assim um público que não conseguiria subir a escada. Tinha assim um público que não conseguiria chegar para fazer atividade lá em cima. Porém, existia um público totalmente diferente, uma outra versão, uma outra necessidade da região que chegaria tranquilamente. Como eu falei, eram 7 alunos que, quando a gente entrou lá dentro, dos 7, apenas um era idoso. Apenas um apresentaria dificuldade para subir, mas mesmo assim, a senhora subia a escada 2 vezes na semana para fazer aula. Então a escada, ela só era um limitante para as pessoas que queriam dar opinião. Para os clientes realmente não era um empecilho, pelo contrário. O nosso objetivo ali era trazer movimentação, trazer atividade, trazer uma nova roupagem de vida. A gente trabalhava com profissionais de fisioterapia e profissionais de educação física dentro do espaço, né? Então a nossa roupagem era exatamente trazer para as pessoas essa conscientização de se movimentar para alcançar a saúde. Então a escada, que para muitos era um empecilho, para nós passou a ser algo que agregava dentro do nosso serviço. Mas a gente só se manteve ali, a gente só conseguiu estruturar, a gente só conseguiu passar por todo esse projeto quando a gente entendeu o mercado que estava em volta. Isso eu vou falar daqui a pouco com vocês, mais pra frente eu vou entrar nesse mérito dos 4 pontos que a gente precisa observar, e um deles é o mercado que está em volta. Já citei algumas vezes nas outras aulas anteriores, mas eu vou reafirmar, vou confirmar, vou bater o martelo hoje para que vocês entendam o quanto isso é importante.
Tá? Eu espero que vocês tenham entendido que o espaço onde você está não é um problema, o que muitas das vezes pode ser um problema é o foco do público que a gente está atuando. E repetindo a frase que eu falei no início da aula de hoje, todo lugar ele é bom para o seu serviço. Existem lugares que é mais fácil você conseguir germinar a sua árvore, captar clientes mais rápidos, e existem outros que vai levar um certo tempo. O que a gente precisa entender é que muito daquilo que eu planto hoje só vai germinar daqui a 12, daqui a 18 meses. Esse projeto que a gente está tocando agora, as aulas de quarta-feira, as aulas da comunidade, as mentorias, tudo isso foi plantado em novembro, foi plantado em março. É algo que a gente acredita, até o Alan está aqui, meu gestor de tráfego está aqui, é algo que a gente acredita que vai começar a germinar, vai começar a gerar frutos e tudo mais para frente. Então por isso que eu peço, a galera que está entrando agora, gaivotinha, dispara para as pessoas que você conhece, porque agora a gente vai entrar literalmente em todo o processo que vocês precisam pensar na hora de alugar o seu espaço. Tá? Felipe, eu não preciso alugar. Eu tenho uma casa de família, eu tenho uma herança, eu comprei um espaço. Essa semana, eu não sei nem se a menina vai entrar aqui, mas essa semana eu tenho uma reunião com uma menina aqui do Rio de Janeiro. Ela comprou 2 lojas. Ela vem de uma família que tem essa cultura de comprar lojas e tudo mais, e ela comprou 2 lojas para colocar a clínica dela. Numa loja, ela colocou a clínica de estética, na outra loja, ela colocou o estúdio de pilates. E se você é proprietário do seu espaço, se você é o dono do seu espaço, se só você está ali dentro, entenda, mesmo o espaço sendo seu, você precisa pagar um aluguel para você. Esse investimento que você fez no seu negócio, tá, na compra de uma sala, ele precisa ser rentável, ele precisa ser rentabilizado. Eu não posso simplesmente pegar o dinheiro, comprar o meu espaço, comprar a minha loja para que eu possa trabalhar e não fazer com que esse dinheiro que foi investido me traga um retorno. Então a primeira coisa que eu quero falar para vocês em relação aos 3 tipos de situações que eu enxergo dentro do mercado que são plausíveis para aluguel ou sublocação, a primeira delas, tá, caso seja o caso de alguém que está aqui, é para as pessoas que possuem um espaço próprio, ou uma casa, ou uma sala comercial, ou um sobrado. O que vocês precisam entender é, se você possui um espaço próprio, se o espaço ele é seu, tá? Você precisa receber um aluguel em cima do seu espaço. Para a saúde financeira do seu negócio, para que esse dinheiro que você investiu nesse imóvel tenha retorno ao longo do processo, ao longo dos anos que você vai estar utilizando aquele espaço, é muito importante que você tenha a separação de um aluguel para você. E por que o Felipe está falando isso? Aula 04. Na aula 04 eu falo sobre precificação. E quando eu falo sobre precificação e eu falo a importância agora de vocês que são proprietários da sala, proprietários do espaço, pagarem o aluguel para vocês mesmos, é porque lá na hora de eu precificar, vocês não vão poder chegar e falar assim, Felipe, a sala é minha, o meu custo é pequeno. Não. A sala é minha, mas eu preciso pagar um aluguel para mim. Eu preciso pegar essa sala que eu paguei 50, 60, 100, 200, 1 milhão, não sei quantas pessoas pagaram na sala, mas eu preciso repagar esse dinheiro que foi empregado ali. E a maneira que eu tenho de recuperar esse dinheiro é alugando. Princípio do português, tá? Não sei se tem alguém aqui de família portuguesa, galera do tamanco, a galera que comprava e compra imóveis para gerar essa receita através do aluguéis. O princípio é esse. Eu compro imóvel, alugo e num determinado tempo eu recupero o dinheiro daquele imóvel que eu comprei, compro outro imóvel e começo a ter um passivo circulando, um lucro gerado a partir desse dinheiro que foi investido no primeiro imóvel. Tranquilo para você? Tô vendo os coraçõezinhos subindo, muito obrigado, é uma honra muito grande receber vocês aqui. Faz sentido para vocês? Comenta aqui embaixo para a galera que é do YouTube, comenta aqui embaixo para a galera que é do Instagram, para a gente interagir, para a gente conversar, para a gente ir batendo um papo relacionado a isso. Então a primeira forma que a gente tem, o primeiro tipo que a gente tem relacionado ao aluguel é quando a pessoa é proprietária do espaço e ela precisa pagar o aluguel para ela. Segundo ponto, tá? Aluguel do espaço. Quando a gente pensa em alugar o nosso espaço, ter o nosso espaço dentro do mercado, aqui a gente abre um leque, de opções. Eu posso ter loja de rua, eu posso ter loja de sobrado, igual foi o caso do Felipe, eu posso ter loja de sobreloja, eu posso ter uma sala comercial, eu posso ter uma casa. Existem várias formas de você fazer o aluguel da sua unidade, onde você vai abrir seu estúdio. Mas a primeira coisa que você precisa pensar quando o assunto é olhar o lugar onde você vai alugar para começar o seu estúdio, para você começar a atuar dentro do mercado, é você ter clareza
tá? É ter clareza da demanda daquele mercado. Uma das coisas que a gente precisa ter muito claro, e você precisa entender sobre isso, é que quando você para buscar um lugar, eu não posso simplesmente, vou abrir nesse lugar, vou alugar uma casa nessa região, porque aqui tem muito prédio e não tem nenhum estúdio. A gente não descobriu a pólvora. O Pilates no Brasil já tem mais de 20 anos. Se a gente encontra alguma região que não tenha estúdio de Pilates ainda, é hora que a gente levanta um copo. Por que será que ninguém abriu um estúdio ali? Por que será que ninguém pensou em abrir um estúdio ali? Será que nesses 20 anos, em momento nenhum, teve um estúdio naquela região e o estúdio teve algum problema ao ponto de que não deu certo e para de dar continuidade ali? Ô, Júlio, pô, que notícia boa, hein? Olha, já começa o ano com uma notícia dessa, assim o tio fica feliz. Pra galera do YouTube, então eu não vou contar não, que é segredo do Instagram. Então, o que acontece? Antes de eu alugar o meu espaço, antes de eu simplesmente escolher aonde eu vou abrir o meu estúdio, é muito importante você entender o mercado, a região onde você está. E uma das formas que eu ensino, já falei isso aqui em aulas passadas, que é muito importante você seguir como base para você definir um lugar onde você vai alugar a sua sala, ou a sua casa, ou o seu sobrado, é você analisar as grandes empresas que estão naquela região. E por que eu falo isso? Grande empresa, Smart Fit, McDonald's, Burger King, C&A, Mesbla, Arapuã, ou qualquer uma dessas marcas que quebraram ou não quebraram, elas sempre precisam fazer uma pesquisa de mercado para definir se aquele lugar que eles estão escolhendo para abrir o negócio deles é rentável. Dificilmente você vai encontrar uma loja do McDonald's aberta no meio do sertão, porque para eles não é rentável abrir a loja no meio do sertão. Primeiro porque não é cultura da região comer McDonald's. Não, a região não tem poder aquisitivo para custear a movimentação que o McDonald's tem necessidade de movimentar. Então a gente precisa começar a entender que fazer pesquisa de mercado é possível, é plausível para todo ser humano? É. Qualquer um que está aqui, até a Edninha que já me acompanha há algum tempo, que quer abrir um estúdio, todo mundo aqui tem condições de fazer uma pesquisa de mercado, todo mundo aqui tem condições de contratar uma empresa para fazer uma pesquisa de mercado e analisar se naquela região existe público, existe demanda, existe necessidade, se eu sou capaz de atender a necessidade daquele público. Somos, mas infelizmente é um serviço que no Brasil ele custa caro. E para a gente, nós, réis mortais, gerarmos toda essa pesquisa, todo esse processo, ela é muito longa. Então, primeiro é oneroso você contratar alguém. E segundo, é muito desgastante você tocar essa parte para fazer sozinho. Porque você pode pegar uma folha de papel, sair pela rua, fazendo igual o BGE, interpelando as pessoas, perguntando para elas: olha, para você, qual a sua opinião? Vale a pena, não vale a pena? Pratica atividade, não pratica atividade? Se tivesse aqui um estúdio na região, você faria, não faria? O quanto você está disposto a gastar para fazer uma atividade? Que são perguntas que normalmente numa pesquisa de mercado acaba sendo feita. Letícia Gigante, prazer enorme receber você aqui. Pensei em você essa semana. Então, quer dizer, é possível? É caro. Se você tem condições de fazer, mete o pau. Contrata uma empresa grande para fazer a pesquisa do mercado e não se estressa com isso. Determina para ela quais são os pontos que você quer e ela faz isso para você. Agora, se você vive uma realidade normal, tá, do mercado de Pilates, que eu entendo que nem todo mundo tem condições de bancar isso, basta a gente olhar o que o mercado já apresenta. Alguns meses atrás, antes da pandemia, tá, alguns meses não, anos atrás, eu conversando com o pessoal, com os amigos mais próximos, eu falei que até a farmácia, ela é organizada, trazendo pra gente, tá, as baias, as gôndolas, a arrumação da farmácia, ela é muito clara, ela é muito direta, ela traz pra gente qual é o perfil das pessoas que estão naquela região. Nossa, Felipe, como assim? Começa a observar, tá? Observa a farmácia próxima a você, observa a farmácia um pouco mais distante, observa a farmácia próximo de hospitais. Começa a observar a forma que as farmácias são organizadas. Até porque a gente sabe que a arrumação das gôndolas, o posicionamento de remédio, o posicionamento de farmaco, o posicionamento de comida dentro do mercado tem um custo. Se eu estou falando das grandes empresas que alocam o espaço para ofertar o serviço, elas fazem essa pesquisa,
pode ter certeza que os fornecedores que distribuem o material que a gente consome, eles também fazem um estudo. Eles também verificam em qual posição vai ficar o produto, se vai ficar à mostra, se não vai ficar à mostra, quanto vai custar para aparecer naquela prateleira, quanto não vai. Então, quer dizer, usa o que já existe ao seu favor. E se você decide, se você pensa... Eu conheço um caso, tá, que fica na Avenida do Governador, não sei se ela tá por aqui, que é a menina teimosa, mas ela tem uma estrela muito forte, as pessoas acompanham o trabalho dela. Mas se você não é um ponto fora da curva, aonde você realmente se destaca e traz uma caravana junto com você, o normal é que você tente encontrar um local onde você não tenha tanto trabalho para se destacar e crescer com o seu serviço. Então utiliza as grandes marcas, utiliza as grandes empresas, utiliza o que eu chamo, tá, de concorrência indireta. Porque McDonald's é sua concorrência indireta, o China é seu concorrente indireto, a farmácia é sua concorrente indireta, a academia é sua concorrente direta, o shopping é sua concorrente indireta. Então começa a observar quais são os comércios que tem à minha volta, quais são o que tem ao meu redor que me permite entender se aqui existe demanda para o serviço que eu quero trazer. Esse é o primeiro ponto. Na hora que eu vou decidir escolher aonde eu vou alugar o meu espaço. Tranquilo? Então eu olho o grande mercado. E vou voltar para a minha história do meu estúdio, tá? Lembra que eu falei lá do sobrado, 27 degraus, que isso ficou marcado na minha cabeça? Então, quando eu olhei a escadaria, aquilo ali começou a me pesar, eu fui pra rua. Eu e o meu sócio, a gente foi pra rua e a gente começou a analisar o que estava em volta. Em volta, tinham muitos estúdios de pilates e loja de rua. Em volta, a gente tinha, se eu não me engano, eram 2 academias na época grandes que ficavam à nossa volta. Em volta do nosso estúdio, nós tínhamos o McDonald's e o Bob's. Em volta do nosso estúdio, haviam 3 colégios. Em frente ao nosso sobrado, tinha a Firjan. Próximo à nossa empresa, tinha uma faculdade. Então, o que a gente começou a perceber? Eu falei assim, cara, eu posso não atender o idoso, tá tudo bem. Mas eu tenho uma demanda reprimida aqui na região de pessoas mais jovens, de trabalhadores, de funcionários, de diretores, de empresários. Eles podem querer comprar o meu serviço. Aqui, se essa galera tá tudo aqui, se McDonald's tá aqui, se Bob está aqui, Habib's abriu na época, que a gente estava lá, o Habib's abriu, se tem universidade, se tem Petrobras, existe uma demanda aqui dentro. Então, eu consigo trabalhar aqui. A única coisa que eu tenho que fazer é mudar o foco do meu serviço, mudar o meu público. Que é uma das coisas que Kotler fala, e eu bato muito nessa tecla com vocês aqui, em quase todas as aulas. Quem vai definir o serviço que eu vou ofertar, a forma que eu vou ofertar o meu serviço, tá? Por mais que você... Felipe, eu sou especialista em Pilates, Pilates é minha vida, ó, eu transpiro e respiro Pilates, tá tudo bem, eu não vou entrar nesse mérito com você. Mas quem vai definir como você vai apresentar o seu serviço para o seu cliente é o cliente. É ele que vai demandar o que ele precisa. É ele que vai demandar o público que você vai acabar atendendo, o público que você vai acabar atraindo. Eu poderia, sinceramente, ficar ali no meu espaço, lá no meu sobrado, com escadaria. Até vou lembrar aqui de uma frase da Letícia, que ela conta quando ela abriu o estúdio dela, que ela ficou ali apoiada no balcão. Eu poderia simplesmente ter ficado ali apoiado no balcão e ficar esperando os meus velhinhos aparecerem. A galera dos 80, 90 ficar olhando para as caras e falar assim, essa escada é um problema, essa escada não dá certo. Ah, o velhinho não entra no Instagram, o velhinho não olha no Instagram, o velhinho... Meu Deus, todo mundo fala que eu tenho que captar cliente pela internet, mas o velhinho não tá na internet. E tá tudo bem, eu poderia ficar nessa posição. Mas o que eu fiz? Eu entendi que eu estava num lugar, já tinha alugado um espaço, o espaço já estava ali, eu não ia mudar o estúdio de lugar. Que eu precisava atender a demanda que estava na região. O meu serviço precisava atender quem estava ali. Por que eu estou falando isso? Se você hoje não tem o seu estúdio, tá? Felipe, eu não tenho meu estúdio, graças a Deus ainda não abri, graças a Deus a sua aula veio para me salvar. Se você não tem um estúdio ainda e vai abrir o seu estúdio e quer trabalhar com um público específico, observa o mercado e observa se existe a demanda para esse público. Um exemplo, eu quero trabalhar com gestantes. Cara, se você quer trabalhar com gestantes, você precisa estar num local onde pelo menos tenha alguns consultórios de obstetras, que tenha alguns consultórios de pediatras, que tenha algumas escolas de maternal, de pré. Porque ali você sabe que existe uma demanda de mães que possam querer fazer tratamento com você.
Eu vou dar aquela olhada, aquela bisoiada, aquele passeio nas farmácias e vou observar se tem promoção de fralda, se tem promoção de hipoglós, se tem promoção de lenço umedecido, se tem Americanas, aqui do lado de casa tem Americanas. Vou lá dar uma olhada para ver como é que eles arrumaram as gôndolas, para ver se tem uma disposição muito grande de roupa infantil. Como é que eles arrumaram esse espaço. Felipe, você tá alucinando? Não, não tô alucinando. Eles pagam para esse tipo de pesquisa. Eles pagam para analisar se naquela região onde eles estão colocando a loja deles, existe aquela determinada demanda de clientes. Da mesma forma que o mercado daqui da minha região faz, o da sua região também faz. Pode acontecer, eu vi a Grace entrando aqui, a Grace é de uma cidade pequena, pode até ser que a galera da região dela não tenha se antenado nisso. Mas o mercadinho da região ele já entendeu. Ele já entendeu qual é o produto que tem maior saída, qual é o produto que tem menor saída. Mesmo numa cidade pequena, existem algumas marcas que acabam se destacando e ela não abre em qualquer lugar. Se em cidade grande eu tenho grandes marcas que se representam e marcam posição, na cidade pequena eu também tem marcas e posições que são só dali. E perceba, eles não abrem em qualquer lugar. Eles não saem abrindo franquias para todos os lados, eles não saem abrindo unidades para todos os lugares. Então, se você deseja alugar o seu espaço, observe o mercado, a demanda, a necessidade que o cliente tem ali na hora de você posicionar a sua empresa. Porque o que acontece? Da mesma forma que o Felipe está falando, que o mercado, o Hortifruti, a Smart Fit, a Blue Fit, o que quer que seja, é uma referência de análise. Eu espero, com o tempo, estar aqui fazendo aulas de quarta-feira, aula, sei lá, 125, 230. Aqui, quarta-feira, com vocês fazendo a aula, eu espero sinceramente chegar e falar assim, cara, ó, tem um estúdio tal, que é referência na região tal. É a gente parar de simplesmente ser a professora, o professor, o instrutor, o tiozinho do Pilates e passar realmente a ter um posicionamento forte e marcante de empresa. Ser referência não só no nosso atendimento, mas ser referência também de localização. Sabe que tem um exemplo que as pessoas já levam para o pessoal, vou me usar de exemplo, tá? Vou repetir, ó, vou me usar de exemplo. O Felipe tem 1,90m, tá? Eu faço as aulas gravadas sentados e tudo mais, mas eu tenho 1,90m. Quando eu era mais novo, assim, quando eu tinha meus 15, 16 anos, hoje não que eu tô mais gordinho e tudo mais, mas quando eu tinha meus 15, 16, minha esposa aqui fala aqui, eu era um varapau. Eu era ali magrelo, magrelo, magrelo. E sempre fui referência. Cara, pô, cadê fulano? Não sei. Cara, tá do lado ali do narigudo, do magrelo. Vai lá, perto do magrelo narigudo. Tá vendo o narigudo? Ali, 1,90m, o varapau. Tá do lado dele. É a mesma coisa que a gente precisa buscar pro nosso estúdio. Entenderam? É ser referência. Então, repetindo para que vocês consigam anotar. E para quem não anotar, no sábado vai sair o nosso carrossel aqui na postagem de sábado. Anota para a galera que vai alugar. Mercado da região, as grandes marcas, analisar as grandes marcas, demanda dos clientes, verificar qual é a possibilidade desses clientes consumirem o serviço de vocês, quem é o público-alvo que vocês querem atender, qual é o público-alvo que tem na região para que vocês possam atender, que comprariam o serviço de vocês, e ser um posicionamento de referência. Realmente marcar território e as pessoas terem vocês como referência. Pronto. Acabou de entrar aqui alguém, espero que ela fique durante toda a live a partir de agora. Amanda Guild Prado. Para mim é uma baita de uma referência. Pratique Pilates em todas as minhas lives. É Pratique Saúde, né? Pratique Saúde. Em todas as minhas aulas, em tudo que eu converso, em todas as minhas consultorias, é uma referência que eu utilizo. É uma baita de uma empresa, é uma baita de uma empresária, e eu utilizo a empresa dela hoje como referências para explicar sobre expansão, sobre pessoa que encarou a crise e expandiu o espaço, que teve modificações de serviço. Tá aqui, pronto. Existe a possibilidade de ser feito isso no Pilates. E isso é possível em todas as regiões. Terceiro tipo de localidade, me fugiu a palavra, mas vamos falar assim, localidade para colocar o estúdio de Pilates. E aqui é algo que eu vejo acontecendo muito no mercado. Até a Carla, não sei se a Carla está aqui, às vezes quando ela conversa sobre mim, ela conversa sobre isso comigo, que é ter o estúdio de Pilates dentro de uma academia. Aqui a gente entra na tal da história da sublocação. Tá? Dentro da sublocação eu vou fazer duas divisões com vocês. A primeira, eu vou falar do fato de vocês sublocarem uma sala dentro de uma academia. E perceba,
Se o cara da academia não for o dono do espaço, primeira etapa que a gente conversou na nossa aula de hoje, se ele não é o dono do espaço, se ele alugou o espaço, o que você está fazendo não é alugando uma sala dentro da academia. Você está sublocando uma sala dentro da academia. E o grande problema que existe pro Felipe nesse tipo de modalidade, eu como empresa, tá? Primeiro eu vou falar eu como empresa. Eu sublocando a sala para exercer o meu trabalho. Depois eu vou falar sobre a possibilidade de você que tem o espaço sublocar para outra pessoa. Tá? Então primeiro eu vou te dar o problema, a desvantagem, depois eu vou te dar a vantagem desse tipo de negociação que você pode vir a fazer. Então primeiro vamos ao problema, a grande desvantagem que o Felipe enxerga. Lembra que eu acabei de dar o exemplo, tá bem próximo, que o Felipe, quando era mais novo, era magrelo, narigudo e servia como referência? E que a gente tem o desejo de transformar vocês não apenas referência de resultados, mas também uma referência territorial na região onde vocês estão? Bom, o que eu vejo acontecendo muito forte, mas muito forte dentro do mercado de Pilates hoje, principalmente para as pessoas que possuem o seu espaço dentro de uma academia, é que, na verdade, ela perde a identidade da marca dela. Ah, mas Felipe, comigo não acontece. Parabéns, é um ponto fora da curva. Mas na grande maioria, na maior parte dos negócios, e eu tenho aqui, embaixo da minha casa, eu tenho a Smart Fit, que é onde eu malho, embaixo da minha casa eu tenho uma academia. Ninguém no meu prédio, ninguém na região sabe o nome do estúdio que fica dentro da academia. Sabe por quê? A referência da pessoa que abriu o estúdio ali dentro, que sublocou o espaço da academia para colocar o estúdio, ela nada mais é do que o estúdio da academia. E não tem relação nenhuma com a academia. A venda é separada, a comunicação é separada, o serviço é entregue separado. A única coisa que ela tem é a utilização do espaço da academia. Então a grande desvantagem que eu vejo, tá? Primeiro a gente entra acreditando numa promessa. Ah não, vou abrir o meu estúdio dentro da academia porque eu vou atender com Pilates a galera da academia. Esquece, é outro público, é outra mentalidade, é outro objetivo. Eles estão buscando uma coisa totalmente diferente do Pilates. Se você criar dentro de uma academia um estúdio com 20, 30 máquinas, pode até ser que você consiga atrair o público da academia. Agora, se a gente entrar dentro da academia com um padrão normal de 3, 4 clientes por horário, não é o que o cara que está lá dentro está buscando. Pode até acontecer de um cliente de personal vir para cá porque ele começa a perceber que não quer mais fazer academia, não quer mais o personal, está malhando por obrigação, mas a grande massa, as pessoas que realmente circulam na academia, elas não estão buscando essa outra alternativa. Elas estão buscando emagrecer, ficar forte, ficar grandão, ficar sarado, ficar gostosão, ficar gostosão. É isso que a gente busca, porque é isso que eu busco dentro de uma academia. E a única coisa que a gente consegue, entrando dentro da academia, como dono, tá? Eu estou começando pelas desvantagens de ser o dono dentro da academia, é ser o estúdio que está lá dentro. A gente não tem a referência, a gente perde o nosso nome. O Júlio colocou aqui uma coisa bem interessante. Eu gostei da posição do Júlio, que era o próximo ponto que eu ia falar também. Eu ia falar do CrossFit, que eu tenho visto muito isso. Ele botou assim: em Goiânia, há um movimento de ter um estúdio de Pilates dentro dos boxes de CrossFit. Lugar onde tem muita lesão. Já trata a lesão. O que eu preciso entender é que se eu sou dono do box, tá? Se eu sou dono do box, eu terceirizaria... Aqui entra a segunda opção, tá? Eu terceirizaria essa atividade para atender essa demanda que o Júlio acabou de levantar. Mas eu, enquanto empresa, eu não faria isso. Porque o que acontece? A demanda, mais uma vez, segundo o exemplo do CrossFit, a demanda que busca o CrossFit, ela não está buscando o CrossFit para se tratar. Ela não está indo atrás. Fala, Rê, tem problema não. A aula está na metade, mas você consegue pegar o fio da meada, senão depois vai estar lá na comunidade para vocês terem acesso quando e como vocês quiserem. Então, quer dizer, o que eu preciso entender? Essa demanda do CrossFit está indo para lá para subir na corda, para fazer arranque, para fazer arremedo, para fazer burpee. Se lesionar e tratar, é um índice muito pequeno. A não ser que eu entre com um serviço muito caro, um serviço que realmente valorize ou cobre por aquilo ali, honestamente, para o Felipe empresa, não compensa. Porque normalmente, vou falar pelos CrossFits que eu conheço que possuem estúdio de Pilates. O CrossFit tá aqui, ó, na cara. Aquela galera malhando sem roupa ali, ó. Mulher de top, homem sem camisa, todo trincado, todo rasgado. Aqueles shortinhos curtos, colado na coxa.
pingando de suor, parece até que eles estão trabalhando, o CrossFit fica dentro do meu escritório. Então o cara ali pingando de suor, se acabando ali, fazendo os arranques, dando os gritos, dando uma corrida na rua com uma bola pendurada no pescoço. E o estúdio de Pilates, ele fica lá no fundo do CrossFit. Pelo menos essa é a realidade que eu vi. Eu nunca vi o inverso. Eu nunca entrei em um box de CrossFit onde eu passava pelo estúdio de Pilates para chegar no CrossFit. Eu sempre vi o contrário. E por que isso acontece? Porque o carro-chefe, a referência, a marca daquela empresa no mercado é o CrossFit. E o Pilates? Ah, cara, pô, fiquei sabendo que lá no CrossFit tem um Pilates. Pô, Felipe, cara, você ficou sabendo, ó, na academia, na Smart Fit, cara, vai abrir estúdio de Pilates agora lá na Smart Fit. Ah, não é deles não. Eu fiquei sabendo que alguém vai sublocar a sala e tal. Mas, ó, vai ter Pilates na Smart Fit. Pô, Felipe, você não tá sabendo não? Cara, tem Pilates na Bodytech. Percebe? A gente não coloca que o Pilates tem nome, que o Pilates tem dono. A gente sempre atrela o nome, olhando agora como cliente, a gente sempre atrela o nome dessa sublocação que a gente está fazendo à empresa que oferta o espaço. Então, o que a gente precisa pensar nessa conjuntura? Se eu quero abrir um estúdio dentro de uma academia, parceirinho, lembra que eu falei que existe território que você planta e germina muito fácil? Existem territórios que você planta que germina com mais demora. A academia é um lugar que, se você já tem um estúdio dentro de uma academia, é plantar e regar muito. Fazer muito anúncio, fazer muita campanha, trazer ali na unha o cliente que está lá fora. E mostrar que o seu serviço ele pode até complementar a academia, mas que ele não tem nada a ver com a academia. Para que você consiga ratificar, que você consiga pontuar, que você realmente consiga trazer referência e relevância para o seu serviço para aquele mercado. Agora, se você é dono de um estúdio, aí é uma das coisas que eu vi muito forte durante a pandemia, e principalmente das pessoas que eram mães, até fiz essa pergunta hoje na minha caixinha de pergunta, né? Se as pessoas tinham filhos e tudo mais. Eu vi muitas mães, muitas donas de estúdio que trabalhavam para sustentar a casa, desesperadas, tá? Com a rotina. Felipe, acabei de ser mãe, tá? Tem uma menina que entrou na comunidade que ela estava nesse caso, acabei de ser mãe, eu preciso custear, eu preciso colocar dinheiro dentro de casa para ajudar nas contas de casa, mas eu não consigo trabalhar de 7 da manhã a 10 horas da noite. Eu entendo o que você está falando, tá? Eu queria muito poder contratar, mas eu não tenho condições de contratar porque não tem demanda de cliente para eu pagar o funcionário e eu não sei o que eu faço. Aqui é uma grande opção entrar na sublocação. Aqui, para você que está querendo alugar um espaço, não tem movimento, não entende do mercado, não compreende se ali tem demanda, vale a pena você começar a observar essa galera que tem filho, dono de estúdio de Pilates que tem filhos, que não está dando conta de trabalhar às 12, 14 horas do estúdio aberto, e você sublocar meio período. Você que é dono do estúdio, já que eu estou falando com as duas bandas do público, você que é dono do estúdio e não está dando conta de trabalhar às 12 horas, não tem problema, você não precisa se obrigar a trabalhar 12 horas dentro do seu estúdio. Reduz a carga horária, trabalha meio período, trabalha ali de 6 da manhã até 1 hora da tarde, ou investe, trabalha à noite, vê qual é o melhor movimento para você, subloca o outro bloco. E a partir daí você passa a ter duas empresas alugando o mesmo espaço. Não é dividir o aluguel, não é dividir a conta de luz. É simplesmente sublocar o seu espaço para que outra pessoa possa trabalhar ali dentro. Aonde você não vai ter vínculo com divulgação, você não vai ter vínculo com comunicação, você não vai ter vínculo como forma de cobrar. A pessoa não é só funcionária, a pessoa não trabalha para você, ela trabalha para ela. A única coisa que você está fazendo é rentabilizando esse espaço ocioso que você tem. Faz sentido para vocês que estão chegando, para vocês que já estão aqui me acompanhando? Então, quer dizer, recapitulando, tá? Para quem chegou agora, que eu vi que uma galera forte chegou agora. Boa pergunta, Rê. Já vou te responder. Deixa eu só recapitular aqui. Se você é dono do espaço, tá? Se a loja é sua, se você comprou, você precisa receber um aluguel dessa loja. Ponto 1. Ponto 2. Boa, a Estela colocou aqui também algo muito importante. Então eu tenho a resposta da Rê, que ela perguntou sobre a sublocação, se não vai tirar a imagem. E a Estela colocou aqui que muitas imobiliárias não permitem a sublocação. Vamos entrar nesse mérito agora. Primeiro, eu sou dono da loja, eu preciso cobrar um aluguel de mim mesmo. Segundo ponto,
Alugar o espaço. Cara, volta depois no YouTube, entra no canal do Telegram que eu vou colocar a aula lá. Assiste essa parte toda, porque essa parte foi mais longa, foi onde a gente realmente contextualizou muito mais. E tem 4 etapas que você precisa prestar atenção na hora de alugar o seu espaço. Etapa 3, eu subloco a sala. Tá? Se eu sou o sublocatário, eu preciso fazer de tudo para marcar presença, marcar território e ser referência. Eu tenho muito mais trabalho e muito mais gasto energético para fazer essa roda girar. Tá? Respondendo a pergunta da Rê, a Rê falou assim, Felipe, se eu sublocar a sala para outro profissional, eu não tiro a minha identidade? Não. Eu não vou tirar a minha identidade, porque o que vai acontecer? Vou pegar o exemplo dos médicos, tá? Os médicos trabalham muito dessa forma e o pediatra do meu filho trabalha dessa maneira com a obstetra da minha esposa, que agora é ginecologista, né? Graças a Deus, não. Chega de filho, vai pra lá, isola, não, já tá bom só com 2. Então, quer dizer, a ginecologista da minha esposa, ela divide a sala com o pediatra dos meus filhos. E o que acontece? É muito característico, e é legal isso que ele faz, porque ela, quando a ginecologista chega, ela paramenta todo o espaço e deixa com a cara dela. Tá? Ela coloca lá os vasos de planta dela, os quadros, a iluminação, muda tudo e fica a cara da ginecologista. Quando chega o pediatra, para quem é mãe, para quem tem filho, a Júlia que está aqui, que é pai, que já foi no pediatra, é cheio de frufru, né? É cheio de livrinho, é cheio de brinquedo, é cheio de coisas para atrair a criança. Para tirar aquele ar de consultório, aquele ar de clínica. Então fica bem característico essa separação. Aqui é ginecologista, aqui é pediatra. O que eu preciso trazer para o meu espaço caso eu cogite fazer essa sublocação para outro profissional nesse bloco de horário? É trazer essa ambientação. Eu preciso deixar claro para a pessoa que vai sublocar que ela precisa fazer algo para se diferenciar. Eu posso colocar... Não, sai daí, não, nada de menininha. Robson, aula 04. Tá no YouTube, tá no Telegram. Me manda uma mensagem assim que acabar essa aula que eu te mando o link, tá? Aula 04. Não, você perguntou sobre a precificação da sublocação? Se der tempo eu falo hoje, tá? Eu pensei que fosse precificação do serviço. Se der tempo eu falo como é que a gente faz para precificar hoje. Se não, fica para uma próxima aula a precificação da sublocação. Mas voltando para a gente fechar o raciocínio da pergunta da Rê. Eu preciso deixar bem claro, bem característico essa separação de profissionais. Tá? Se eu consigo deixar isso bem claro, eu posso colocar até uma placa na porta, ou um letreiro, ou no informe, que são empresas diferentes. Ou eu vou colocar uma placa na porta falando assim, igual o consultório, né? Ó, aqui trabalha fulano de tal a tal horário, aqui trabalha fulano de tal a tal horário. Aí eu tenho 2 empresas dividindo o mesmo espaço. Eu tenho 2 marcas, 2 referências ali dividindo o mesmo espaço. Todo mundo precisa fazer isso? Não. É apenas uma opção para esse tipo de serviço, tá? Respondendo a pergunta da Estela. A Estela colocou assim, Felipe, mas nem todo mundo, tá? A grande maioria, para ser mais exato, das imobiliárias, dos proprietários dos imóveis, eles não autorizam a sublocação. E eu entendo por que eles fazem isso, tá? Eu não condeno. O que a gente precisa fazer se a gente tem a intenção, tá? Eu já possuo meu espaço, já tenho minha loja, eu quero sublocar. Gostei da ideia do Felipe e acredito que vale a pena tocar nesse ponto e fazer isso. Se você acredita nisso, é negociar, tá? É explicar para o proprietário do imóvel, é explicar para a imobiliária o porquê que você está sublocando. Essa cláusula da não sublocação, ela existe exatamente para que você não lucre, para que você não venha a ganhar dinheiro em cima daquilo que o proprietário está ganhando. Tá? Então é mais ou menos por esse motivo que existe essa cláusula que proíbe a sublocação. Mas você precisa explicar para ele, conversar, e aí entra todo um processo de negociação para que você consiga se adequar para que ele não se sinta prejudicado. O que pode acabar acontecendo, até mesmo nessa negociação, ter um aumento no aluguel que você paga para equilibrar essa mudança de contrato que você vai estar fazendo. Fisiofarias. Fernanda, né? Fernandinha colocou aqui, ó. Já pensei em sublocar porque tenho filhos e tenho esse problema também. Já pensei em sublocar por hora também, mas tenho dificuldade de saber quanto cobrar. Vou responder essa porque até foi essa pergunta que o Robson fez ainda há pouco.
A Estela colocou assim, na verdade, a exigência do CREFITO, eu não sei se teve alguma pergunta acima falando sobre isso, deixando exposto o nome do profissional que trabalha no local. Se é clínica, eu preciso ter, isso eu falo na aula 01, né? Se é clínica, eu preciso ter a exposição do código da clínica. Se é pessoa física, eu preciso ter o registro de consultório. É uma exigência, mas quando a gente faz sublocação, eu também posso fazer isso para separar e dividir os espaços. Bom, vamos lá. Respondendo a pergunta do Robson, que também foi na Fernandinha, essa relação do quanto cobrar por essa sublocação, tá? Vou ser bem sincero com vocês, não existe uma conta, não existe uma fórmula. Existem várias maneiras da gente raciocinar para definir o preço. Por que existem várias formas e várias maneiras da gente raciocinar para chegar ao preço? Primeiro ponto, tá? Se você parar para fazer a conta do preço do seu serviço, então digamos lá, o seu serviço ele vai custar R$200. E você só vai trabalhar, você é 200 e você tem capacidade para 100 clientes. Você só vai atender 50. Mas para você circular o seu negócio, para as coisas funcionarem, eu preciso dos outros 50 pagando os 200. Então, quer dizer, a metade do seu faturamento, a metade da sublocação da sua sala seria de 10 mil. Então, o preço que você poderia cobrar a partir daquilo que você cobra do seu serviço seria de 10 mil reais pela metade do bloco de utilização do seu espaço. Essa é uma das opções que eu tenho para chegar ao preço para cobrar pela sublocação do meu espaço. Para algumas regiões, para algumas pessoas, 10 mil na sublocação, eu não tendo que pagar luz, aluguel, IPTU, encargos do espaço e toda essa burocracia envolvida dentro do espaço, pode ser positivo. Para a grande maioria, 10 mil pode ser mais do que ela fatura dentro do espaço. Tá? Então vamos continuar. Essa é uma das opções. Então, o que pode acabar acontecendo é que esse preço que a gente vai chegar pode ficar muito mais elevado do que a realidade que a pessoa é capaz de cobrar e de vender e de faturar durante um mês de trabalho. Mas é possível eu fazer desse jeito. Repetindo porque a Renata pediu aqui. Eu pego a nossa conta aula 04, eu precifico o meu serviço e descubro no meu exemplo, tá? Depois que eu fiz a conta, que para atender 100 clientes na minha agenda, minha capacidade máxima são 100 clientes, eu posso cobrar uma mensalidade de 200 reais, tá? Fiz minha conta, cheguei que a mensalidade 2 vezes na semana é 200 reais. Se eu trabalhar de 6 às 18, 12 horas trabalhadas, tá? Eu cobrando 100, dos 100, 200, eu teria 20 mil de faturamento. Se eu vou sublocar a metade, eu vou cobrar 10 mil da pessoa que vai sublocar. Uma das opções. Segunda opção, eu abro mão do quanto eu vou faturar trabalhando ali e entro literalmente analisando o quanto iria me custar para utilizar aquele espaço. Esse é o exemplo que eu mais utilizo com as mães, com as pessoas. Até a Fernanda colocou aqui essa questão de eu não estou dando conta, eu quero ficar com meu filho e tudo mais. Outros exemplos que eu conheço vários exemplos desses, das pessoas estarem desesperadas, de quererem ficar com os filhos, querer ficar com a família, querer tocar outros negócios e não conseguir, por conta de estar atendendo 1, 2 clientes nesses horários ociosos ali de... Eu conheço empresas que o horário ocioso dela começa às 2 e vai até às 9 horas da noite. Tem 1 ou 2 clientes ali no meio do caminho. Então o que eu pego e faço? Eu calculo o custo total, parte de cima da minha tabela, tá? O custo total da minha empresa. Tá? Então normalmente o custo que eu falo para vocês fica ali de 10 a 25, 30 mil reais. Tá? Eu pego esse custo total e divido pelo bloco de horas que eu vou ter ali do meu espaço. Então vamos colocar aqui, se for 10 mil reais o custo que você tem com o seu salário, com luz, com aluguel, todos os custos que você tem para o seu espaço para 12 horas diárias trabalhadas, tá? Então tem 10 mil reais, a metade seria 5 mil. O seu espaço ficaria, você cobraria pela sublocação do seu espaço 5 mil e você teria ali o seu espaço de tempo, um novo cálculo, uma nova fórmula, tudo mais, para você precificar e ter um faturamento maior com o seu serviço mais a sublocação de 5 mil. Então essa é outra opção que eu tenho. Eu posso simplesmente pegar os custos fixos do espaço. Percebe? Não é regra, não é lei. Não é aquele negócio, você faz isso que é assim que vai sair assado.
É a decisão que eu tomo visando em não me preocupar com aquele horário que eu estou sublocando e trazendo mais capital para o meu negócio. Outra opção, eu pego apenas os custos. Eu vou pegar aluguel, se tiver recepcionista que vai ser compartilhada, eu verifico todos os custos que eu tenho na empresa e tiro o meu Prolabore dessa conta, tá? Eu faço a conta seco e adiciono 20% em cima desse custo total e divido pela quantidade de horas que eu pretendo sublocar para essa pessoa. Então, quer dizer, ele vai ficar com a metade, vai ficar com as mesmas 6 horas que eu vou trabalhar. Eu cheguei à conclusão que os meus custos no seco, sem Prolabore, sem imposto, sem nada, tá ali na casa dos 5, 6 mil reais, eu vou cobrar dessa pessoa 2,5 a 3 mil reais pela sublocação. O que eu quero que vocês entendam? Ela é uma opção e ela precisa ser enquadrada com a realidade que vocês estão vivenciando. O posicionamento que vocês querem trazer, a forma que vocês querem ser identificados dentro do mercado, tudo isso importa na hora de definir o quanto vocês vão cobrar pela sublocação. E percebe, a sublocação ela começou por 10 mil reais e a gente fecha o nosso raciocínio podendo cobrar 2,5, 3 mil por mês. Eu posso fazer esse rateio, que foi o que a Fernanda colocou aqui, ela fez ou teve a ideia de fazer a sublocação por hora. Eu posso também pegar o mesmo raciocínio que eu cheguei para 6 horas diárias, para 30 horas semanais, para 135 horas mensais, e pegar essa quantia e dividir para saber a hora. Vou até fazer a conta aqui, ó. Peguei a calculadora para fazer a conta com vocês, porque agora até eu fiquei curioso. Então vamos dizer que fosse 3 mil reais, tá? Que eu fosse cobrar 3 mil pelas 30 horas aí. Se eu dividir por 135, eu tenho que eu posso cobrar pela hora trabalhada dele 30 reais. Tá? Vou arredondar para cima, dá 30 reais. Eu não sei o quanto ele vai cobrar. A gente está no mercado muito depreciado, muito desvalorizado, mas eu posso alugar só a hora, tá? Só aquele bloco, só aqueles 60 minutos para ele trabalhar. É uma opção. Eu posso fazer a minha sublocação pelo bloco de hora. Eu posso cobrar dessa pessoa 200 reais por 4 horas semanais. E aqui a gente entra num rol que a sublocação ela pode seguir o modelo que os coworking já aplicam. Que aqui entra na questão que a Paula levantou. Não sei se a Paula está aqui ainda com a gente. Tá? Eu tenho duas perguntas que foram feitas antes da nossa aula de hoje. A primeira foi da Paula. A Paula falou assim: Felipe, fala sobre aluguel de aparelhos. Eu posso fazer o mesmo conceito que a gente está falando sobre a sublocação para o aluguel dos aparelhos. Tá? A pessoa vem para o seu espaço, ela aluga apenas os aparelhos, aluga para treinar, aluga para fazer personal com o paciente dele, aluga para o que o cara quiser fazer, tá? Ele vai para o seu espaço, ele aluga apenas os aparelhos e o raciocínio é o mesmo. A forma de calcular é a mesma. E eu também tenho a possibilidade, se eu, durante a pandemia, eu fechei meu estúdio, Felipe. Eu fechei, no caso da Paula, a Paula está indo embora, está indo para Porto Alegre, ela está saindo do Rio de Janeiro. Ela fechou o estúdio dela, mas ela está com os aparelhos parados dentro da casa dela. Ela pode pegar esses aparelhos e alugar para outras pessoas. O que eu preciso pensar? Se eu decido... Boa, a Estela fez uma pergunta aqui que eu já vou responder também. O que eu preciso pensar na hora que eu for alugar esses aparelhos para outras pessoas? Nesse processo de aluguel, e aqui eu respondo até a pergunta da Lidiana, que eu não sei se ela está aqui ou se ela vai assistir a aula depois. Na hora que eu faço essa questão do aluguel, eu preciso pensar que a manutenção é minha responsabilidade. Qualquer defeito, qualquer problema que apresentar nesse comodato que está acontecendo, né, é igual o aparelho da NET. Se o aparelho da NET quebra, eu ligo para o cara da NET, o cara da NET vem em troca. Se eu alugo um aparelho para algum cliente, se eu alugo esse aparelho para outro profissional trabalhar, eu preciso estar preparado para qualquer defeito, qualquer problema que esse aparelho apresente, eu resolvo de uma forma muito rápida. Alugar os aparelhos é uma possibilidade? É. Porém, eu preciso ter uma estrutura por trás, uma equipe ou algum profissional que possa me dar esse respaldo para me auxiliar caso aconteça alguma coisa com esse aparelho. E por que eu falo isso? A Lidiana me perguntou assim: Felipe, eu estou pensando em alugar uma casa, só que essa casa precisa de reforma. Eu recebi 2 perguntas hoje na caixinha falando sobre isso. Só que essa casa precisa de reforma. E aqui, quando a gente faz o aluguel, e existe essa necessidade de reforma, de mudança, de reparo, eu posso utilizar essa questão da reforma como uma maneira de eu negociar com o proprietário do imóvel, como uma maneira de eu negociar com a imobiliária. Estou aqui agora, eu olhei a Kátia, eu não sei qual foi a pergunta que a Kátia fez.
Pô, já respondo. Deixa eu responder a pergunta da Estela, que ela falou quantos por cento é saudável para o aluguel. A Kátia, a Kátia e o Júlio, que são casados, né, estão mudando os estúdios deles de uma loja para outra. E quando eles me apresentaram o espaço e tudo mais, eu achei maravilhoso. É uma loja de rua, mais amplo, mais espaçoso. Só que a loja precisava de reforma. E o que eu falei com eles? Negociar com a proprietária. A gente não conseguiu ir muito longe, porque a proprietária era meio carrancuda. Mas eu falei assim, cara, a gente vai negociar com ela o período de reforma vocês não pagarem. Porque vocês não vão utilizar. E o argumento que a gente utiliza para negociar com eles assim, cara, eu vou alugar, eu vou entrar. Só que eu só vou conseguir entrar nessa, da maneira que está aqui, da reforma que eu preciso fazer, só em março. Tá? Eles me apresentaram em dezembro, a entrada era só em março. Só que eu preciso reformar. Você me dá a isenção de aluguel nesse período para que eu consiga reformar? Ou se for uma reforma estrutural, eu arco com essa reforma e você me abate de aluguel. E tudo isso entra numa negociação. Tá? Então, se eu desejo alugar uma casa, ela precisa de reforma, eu preciso analisar como eu consigo negociar essa reforma para ser favorável para mim, para minha empresa que está entrando e para a pessoa que é dona do espaço. Tá? Respondendo a pergunta da Estela, ela perguntou sobre a questão de quantos por cento é saudável dentro do faturamento total para o aluguel. Estela, no máximo 5%, tá? Do faturamento máximo que você consegue alcançar. O do aluguel mesmo, a porcentagem ela é baixa. Então, quer dizer, porque hoje a gente vive numa sociedade que a maioria das lojas ela tem um aluguel muito baixo. O estúdio de Pilates hoje, na maioria das vezes, tem um aluguel de no máximo 5 mil, 6 mil reais. São pouquíssimos estúdios que eu conheço que tem aluguéis acima de 10 mil. Então, quer dizer, o aluguel ele é um dos custos baixos que nós temos no nosso faturamento. Um custo alto que a gente tem é a folha salarial. E na folha salarial entra o seu prolabore de funcionários e tudo mais. Então, esse é o maior custo que temos dentro da empresa. De restante, fica tranquilo que são custos ali que vai ser 1, 2, 3, 5%. Então, o aluguel ele deve estar girando ali na casa dos 3 a 5% do faturamento bruto do seu negócio. Tá? Mais uma pergunta aqui. A Kátia colocou assim, ó, Felipe, o pessoal irá usar nosso nome, certo? E a questão de imposto e tal já seria incluso no valor da sublocação? Não, Kátia, ele não vai usar o seu nome. Tá? Ele vai usar o nome dele. O que ele vai usar seu é o espaço. Quando a gente entra no mérito da sublocação, é a hora que... É uma das maneiras que eu tenho de ter outra pessoa trabalhando ali dentro sem vínculo nenhum comigo. Ele não é meu funcionário, ele não trabalha para mim. Ele trabalha para ele. A única coisa que ele utiliza é o meu espaço. Vamos voltar lá, por exemplo, lá de trás quando eu ia da academia. Quando você, tá? Não é o seu caso, mas vou usar você como exemplo. Quando a Kátia decide abrir um estúdio dentro da academia, a Kátia não tem vínculo nenhum com a academia. A Kátia não é funcionária da academia, a Kátia não trabalha com a academia. A Kátia, a única coisa que ela fez foi sublocar uma sala dentro da academia. O correto, tá? A forma correta dessa relação acontecer seria ter uma divulgação visível da academia e do estúdio. Só que, infelizmente, o que acontece é que a academia, por ter maior ocupação do espaço, ela responde pelo nome que aparece. E o estúdio acaba sendo o estúdio da academia. O que eu preciso deixar bem claro é, quando eu decido fazer a sublocação, eu tenho duas empresas, eu tenho duas clínicas, eu tenho 2 consultórios, eu tenho 2 estúdios, 2 academias. Tá? Ou por blocos de hora, ou por utilização de espaço. Aí eu dei o exemplo de vocês dividirem o mesmo espaço. Então, num bloco de horário é uma empresa, no outro bloco é outra empresa. Eu posso trazer o conceito do shopping também. Eu posso ter um espaço amplo, um espaço estilo academia, estilo galpão, e do lado A é um estúdio e do lado B é outro estúdio. Ah, Felipe, eu não estou disposto a ocupar o espaço todo. Eu tenho aqui um espaço que cabe em 50 máquinas, mas eu não vou utilizar tudo. Eu só vou usar um espaço pequeno. Eu quero sublocar o outro espaço. E eu faço o raciocínio e o cálculo para a utilização desse outro espaço. Beleza? Imperdoável, Lídia. Tá anotado. Vai pro caderninho. Boa, o Júlio já me corrigiu aqui, eu só li agora. O Júlio falou que a loja não foi pra frente. Essa parte da história ele não tinha me contado. Melhor assim, já que a Vera carrancuda, se ela tivesse sido esperta, se bobear, a gente tinha até alugado essa sala. Eu tô levantando aqui, tá? Porque meu celular tá abaixo do monitor, então não tava conseguindo ler o que eu estava escrevendo. Beleza? Conseguiram entender o passo a passo para que a gente consiga
Gerenciar essa questão de aluguel e sublocação do espaço é muito importante. Review rápido, já que me contaram que está na moda de fazer uma revisão rápida. É muito importante na hora que você decide alugar um espaço, tá? Você ter clareza do mercado onde você está, quais são as grandes marcas que estão ali. Qual é a demanda financeira do público, se eles realmente têm a necessidade do serviço que você está indo ofertar para eles. Terceiro ponto, se você está comunicando com o público correto, se a sua comunicação está alinhada com o público que está disposto a comprar o seu serviço. E por último, ter um posicionamento de referência para o mercado. É você deixar de ser o estúdio da academia, você deixar de ser o estúdio da tiazinha e você literalmente passar a ser a referência do local. Da mesma forma que a gente cita, tá, essa questão do McDonald's como posicionamento de empresa, a gente também pode e merece e deve ser tratado como referência. Assim como nós profissionais utilizamos grandes marcas hoje do Pilates como referência de comunicação, TC Pilates, a Érica, a Bubi, a gente utiliza eles como referência para falar sobre o trabalho. Então a gente também precisa começar a ser essa referência para nossos clientes. A gente precisa que os nossos clientes comecem a utilizar a nossa localização, o nosso ponto como referência da explicação. Ah, Felipe, onde é que fica o hortifruti mais perto? Cara, vai lá, ó, fica do lado da Capilates. Vai lá que você consegue, vai achar o hortifruti. Se você tiver dúvida, pergunta para a recepcionista da Capilates que ela vai te dizer aonde é que fica o hortifruti mais perto. Entendeu? Estela, não. A Estela perguntou assim, ó. Ups. A Estela fez uma pergunta aqui. Peraí que eu perdi a pergunta dela. A sublocação independe de ser pessoa física ou clínica, correto? Correto. É independente, tá? Você consegue fazer a sublocação do seu espaço ou você sendo num consultório ou você sendo uma clínica, tá? Ou você sendo uma academia ou você sendo só um estúdio. Aqui para ficar a diferença entre a fisioterapia e a educação física. Então, quer dizer, independe do lado que você está, em ambos os lados, em ambas as opções e possibilidades, você consegue sublocar esse espaço. O que precisa ficar muito característico, eu esqueci agora quem foi a pessoa que falou lá em cima, se não me engano foi a Estela. Tem que estar no contrato, tá? Você precisa pedir autorização da imobiliária, do proprietário para fazer a sublocação. Porque se ele descobrir, ele pode despejar do espaço. Fernandinha colocou assim, fiquei na dúvida se é legal sublocar o período quando já estou dentro da academia. Não sei. A gente precisa analisar o seu caso. Tá? Como você já tem intimidade, como a gente já se conhece, me manda uma mensagem no direct, me manda uma mensagem no WhatsApp, que a gente bate um papo para analisar a sua situação hoje, para ver se é melhor sublocar, qual é o melhor caminho que a gente tem para fazer, se é sublocar para o espaço, se é sublocar pela hora, se não é sublocar, se é colocar um funcionário para trabalhar, tá? Qual é a melhor opção que a gente tem para o seu caso específico. Como a gente já tem intimidade, a gente já se conhece há algum tempo, me manda uma mensagem que eu te ajudo nessa sua dúvida. Lídia colocou aqui que ela precisa pensar. Lídia está na comunidade, então a gente vai conversar muito sobre isso. Lídia faz parte da mentoria. Lídia é minha advogada eterna, então fica tranquilo que disso aí, eu e você e eu vamos tocar essa parte junto. E é uma opção também, tá? Por mais que eu fale que vocês podem sublocar, vocês não são obrigados a sublocar. Muitas das vezes pode acontecer o caso que foi citado aqui pela Fisiofarias. Às vezes é melhor eu fazer uma contratação do que... Luciana, desculpa. Me perdoe, não brigue comigo. É porque... Agora que eu vi que é Físio Arias e não Farias. É que a Fernanda assistia, o estúdio dela é Estúdio Pilates Físio Farias. Já me corrigi, não, eu realmente pensei que fosse a Fernanda, mas agora que você falou que é a Luciana, é a Luciana. Então o que acontece? O que a gente precisa observar? Às vezes existe a possibilidade de eu querer sublocar e não ter demanda para sublocar, e o que eu preciso fazer é uma contratação para atender naqueles horários que eu não estou disposto a fazer. Mas isso só é possível a gente voltando lá nas aulas anteriores, entendendo a situação da empresa, o posicionamento da empresa, e nas aulas futuras que teremos falando sobre contratação. Então, Paulinha, o alugar os aparelhos, como eu falei ainda há pouco, eu posso alugar os aparelhos. O que eu preciso entender é que o aluguel do aparelho é igual a maquinazinha do cartão quando eu pego de comodato ou o aparelho da NET. Eu preciso ter uma estrutura que, caso aconteça alguma coisa com esse aparelho, eu tenha ou como substituir ou como fazer uma manutenção rápida, tá? O preço que eu tenho para precificar, se essa foi a questão que você está levantando, é o como precificar, o cálculo ele é baseado em cima da vida útil do aparelho
e do preço de nota que ele apresenta. Tá? Então você coloca a markup em cima, você vai colocar a margem de lucro em cima dele, mas a base que você vai utilizar é o preço de nota. Então, como você tem a nota fiscal do aparelho, verifica o preço de nota, aí você consegue calcular o preço. Ele não vai ficar tão elevado como da sublocação do espaço, mas é possível precificar também o aluguel desses aparelhos para que você consiga fazer o aluguel deles para o cliente. O que você precisa pensar, mais uma vez, é a manutenção que pode ser gerada para esses aparelhos. Tá bom? Então é isso, já passamos de 1 hora. Eu quero agradecer do fundo do meu coração a participação de todos vocês. Eu tenho dois comunicados muito importantes para passar para vocês. Para a galera, tô vendo a dona Lídia aqui, para a galera que faz parte da comunidade O Novo Pilates, amanhã, 8h30, não se atrasem, 8h30 teremos aula com dona Marcela Piston. Ela vai passar para vocês que fazem parte da comunidade os conceitos como é que ela falou? A transição e regressão dos exercícios de match. Eu acredito que essa aula vai ter um pouco de prática e um pouco de teoria. Então, se você faz parte da comunidade, não perde essa aula, não se atrase. Se você não tem o link do Telegram, se você não tem o link da comunidade, ou está com algum problema, me manda um direct para eu te colocar lá, para que você receba o link do Zoom, para que você consiga assistir a aula de amanhã ao vivo. Tá bom? Lembrando, amanhã a aula é com dona Marcela Piston. Para mim, uma das melhores uma das pessoas que tem maior controle na hora de realizar os movimentos do Pilates. Aviso 2, tá? Para quem faz parte da comunidade, vai ficar comigo de hoje até sexta. Sexta-feira, 8h30, vocês me pediram, eu vou fazer. Sexta-feira, 8h30, eu vou fazer uma live, tá? Não é aula, vai ser uma live de consultoria grátis. Como é que vai funcionar essa consultoria grátis? Eu vou abrir a live, eu vou conversar com vocês, eu vou contar algumas historinhas e eu vou abrir para que vocês me contem o que vocês têm necessidade. A minha intenção, tá, é de atender 3 pessoas nessa live. Caso eu perceba que ficou muito longo, que eu preciso ajudar mais do que eu esperava, pode ser que eu faça 3 lives sobre consultoria, ou então eu faça 3 consultorias em uma live. Então, 8h30 na sexta-feira, live consultoria. Se você tem dúvida, se você tem pergunta, se você conhece alguém que deva e mereça e precise participar da live de amanhã, não esquece. Me marca, me compartilha, chama ele, porque eu tenho certeza que ele vai conseguir aproveitar ao máximo do que a gente vai conversar aqui na sexta-feira. Então é isso que eu tinha para falar. Muitíssimo obrigado e eu espero vocês semana que vem, quarta-feira, 9 horas, para a nossa aula 16. Um excelente 2021 para todos. Uma honra estar aqui com vocês. Muito obrigado pela participação de todos. E a gente se encontra